Meus amores, muito prazer. Oh, meu Deus. É com imenso prazer que eu quero partilhar aqui uma live poderosa sobre relacionamentos. Eu amo falar sobre esse tema porque para mim ainda tem sido um aprendizado. Porque aprender a nos relacionar é algo... Peraí, deixa eu dar um jeito na minha blusa. Ficar bem disposta, bem apresentada. Aprender a relacionar-nos é algo poderoso, não acham? Aprender a saber desenvolver essa esfera. Quem aproxima até a mim, o que me tem para dar? E quem eu estou a aproximar, o que eu tenho para dar nessas pessoas? Automaticamente, quando eu entendo esse poder de que eu, quando vou relacionar, eu levo algo, o que eu estou a levar para as pessoas que eu estou a relacionar? Qual é o impacto que aquilo que eu tenho para entregar pode trazer, pode resolucionar o problema do outro? Não, eu não sou para resolver o problema, mas eu também não posso aproximar do outro para querer ser um peso. Então, automaticamente, eu quero chegar na vida do outro para trazer leveza, para trazer bons momentos. Ainda que seja um relacionamento de trabalho, ainda que seja um relacionamento conjugal, ainda que seja relacionamento de mãe e filho, ainda que seja relacionamento de amizade. Eu entender que dizer assim, nossa, o que eu tenho para entregar ao outro? Qual é o impacto que isso pode gerar na vida do outro? Porque se nós pararmos para observarmos isso, automaticamente nós vamos autoavaliar que será que o que eu tenho para entregar é valioso? Porque eu quero receber algo bom do outro. Eu quero que o outro me trate bem. Eu quero que o outro olhe para mim com carinho e respeito. E eu já consigo entrojar isso em mim? Eu já consigo transmitir que eu carrego um respeito para que o outro olhe para mim com aquele respeito que eu quero receber do outro? Eu já tenho um amor próprio para comigo ao ponto de entender que, ok, eu carrego esse nível de amor próprio, eu não vou permitir que o outro me dê menos daquilo que eu já me dou. Nós estamos a entender a importância do relacionamento, porque a importância do relacionamento está em como é que eu me relaciono comigo, como é que eu lido comigo, como é que eu me trato, como é que eu lido com as minhas emoções. Qual é o meu nível, qual é o meu grau de autocuidado comigo? Porque se eu entender o grau da olá morena, partilha. Se eu entender o grau do nível do pertencimento, do merecimento, que eu já trabalhei isso em mim, automaticamente eu tenho o direito, se calhar, de exigir do outro. Porque não é só exigir, às vezes... Nós ouvimos a palavra exigir e nós achamos de que eu tenho que exigir, eu tenho que comandar por palavras. Não, a tua energia conecta, a tua energia reverbera aquilo que tu mereces. Eu aprendi com a minha mentora, Van Porat, que o nosso corpo é o melhor terapeuta. Então, a partir do momento que eu percebo que o meu corpo é o meu melhor terapeuta, como é que eu estou a observar as minhas emoções? Se eu estou com dor de cabeça, eu vou primeiramente tomar um comprimido porque, ok, a dor de cabeça passa com um comprimido. Mas eu nem sequer paro para avaliar por quê, o que me originou a dor de cabeça. Por que eu estou com aquela dor de cabeça? Ela vem do que exatamente? Aonde, em que campo eu feri-me ao ponto de sentir essa dor de cabeça? Se o nosso corpo ele é o seu melhor terapeuta, automaticamente nós precisamos entender que o nosso corpo dá sinais. E uma dor de cabeça, ela não é por acaso. Uma dor no braço, uma dor na coluna, uma dor no joelho, uma lesão que às vezes eu apanho. Às vezes eu digo às vezes porque eu acho até que falho um bocado sobre o fato de dizer às vezes, porque eu não concordo com esse às vezes. Constantemente a vida fala conosco. Nós é que não estamos a parar para observar. Constantemente a vida nos diz assim, olha, eu preciso te dar esse sinal.
Mas se tu não observares, eu venho com sinais mais fortes. É como quando nós estamos dentro de um relacionamento. Aquela pessoa que está lá já nos deu sinal de que algo não está bem. Mas nós fingimos não estar a ver aquele sinal. Porque só o fato daquela pessoa falar mal comigo, ela está-me a dizer algo. O que o ato, o comportamento daquela pessoa por ter falado mal comigo está-me a dar sinais e eu não estou a perceber. E depois, às vezes, nós dizemos, do nada. Meus amores, não existe do nada. Nós estamos mulheres bem sábias, bem inteligentes, de entender que não há do nada. As coisas, elas vão acontecendo, nós é que muitas das vezes não prestamos atenção pelos sinais que a vida nos dá. E quando nós não prestamos atenção nos sinais que a vida nos dá, automaticamente nós vamos sofrer as consequências. Porque se eu sinto uma dor de cabeça, eu não presto atenção. Se eu sinto uma dor na coluna, eu não presto atenção. O meu corpo constantemente ela me está a dar sinais de algo. Eu estou dentro de um relacionamento, o outro me trata mal. Fala mal comigo. E eu acho, tá num dia mal. Ok, tudo bem. O outro pode até estar num dia mal. Mas constantemente está num dia mal ao ponto de falar mal comigo e eu não perceber que ele me está a dar sinais de que alguma coisa não está bem? Por que eu não pergunto a ele ou a mim primeiramente? Por que eu estou a permitir que o outro me trate daquela forma? Por que eu estou a permitir ouvir isto? Aonde é que eu estou a falhar comigo para que o outro me trate da forma como ele me está a tratar? Aonde é que eu falhei comigo? Porque quando eu permito que o outro tenha liberdade de entrar na minha vida e me tratar da forma como ele acha, é porque a minha comunicação não está certa. É porque o meu feminino está ferido. E muitas das vezes, eu acabei de dizer isso, temos comunicações, temos comportamento, temos atitude que inconscientemente elas estão tão normais na nossa vida que nós achamos normais vários comportamentos que nós temos e muitas das vezes não fazemos uma análise de dizer assim, esse comportamento, ou não temos ninguém que nos desperte a atenção de dizer assim, pera, o teu comportamento está errado. Alguma coisa está aqui errada que está a fazer com que as pessoas te tratem da forma como te tratam. Porque ninguém vai chegar na tua vida, ninguém vai chegar na tua vida sem pedir licença para te tratar de qualquer forma e tu achas que isso é normal. Não é. Como é que tu lidas contigo? Quais são as palavras que reverberam no teu corpo? Às vezes tu tens uma comunicação toda errada contigo. Às vezes é uma comunicação de dizer assim, vais começar a fazer uma coisa. Depois pensas assim, nossa, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Será que eu sou capaz? E isso, peraí, pega esse gancho. Quando eu estou constantemente a me questionar se eu sou capaz, o que eu estou a fazer comigo? Estou a duvidar da minha capacidade. E quando eu duvido da minha capacidade, o que eu estou fazendo? Eu não mereço, eu não sou capaz, eu não dou conta. Porque até eu duvido de mim, como é que alguém vai confiar em mim? Estamos a perceber uma coisa muito importante? Se eu não me entendo, se eu não me respeito, se eu não confio em mim, como é que alguém vai confiar em mim? Como é que alguém vai capacitar ou de olhar para mim e dizer assim, nossa, ela tem algum mérito? Se calhar até as pessoas olham para nós e veem esse mérito, mas depois vê uma fraqueza, vê uma fragilidade, vê um emocional muito frágil. E depois diz assim, ela até tem capacidade para ir além, mas ela não confia nela. Porque a mensagem que ela passa é totalmente ao contrário desse poder todo que ela carrega. Porque todos nós carregamos um poder. Agora falta eu ser trabalhada nisso. Sabes, muitas das vezes nós viemos de uma reprogramação onde a vida toda nós ouvimos alguém dizer assim, tu não vais dar em nada, tu não és capaz, tu nunca vais dar conta. Então pelo fato de ouvirmos isso a vida toda,
Quando nós, principalmente dos 0 anos aos 6 anos de idade, que é onde o ser está a programar a sua mente, principalmente a subconsciente. Então lá está a erva daninha de todas as palavras negativas. Então esta mulher vem para a vida com tudo aquilo dentro dela, a reverberar, a queimar, a arder. Ela está tentando se sobreviver na vida, mas completamente com programações. Quando eu digo programação, com mensagens todas deturpadas sobre ela. Ela é frágil, ela não dá em nada, ela é incapaz, ela é isso, ela é aquilo. E agora me diz, como é que uma pessoa que ouviu isso a vida toda, ela vai chegar a uma fase da vida dela onde ela vai entrar no relacionamento, o relacionamento vai correr bem se ela não fizer, se ela não buscar a cura, se ela não buscar fazer terapia, se ela não buscar limpar toda aquela palavra, ainda que ela ouviu da mãe, ainda que ela ouviu de não sei quem. Como é que ela vai conseguir construir uma vida saudável? Uma vida que flui, que ela consiga, vida saudável financeiramente. Se eu não tenho uma boa relação comigo, se eu não sei lidar com as minhas emoções, se eu sou uma pessoa frustrada, temperamental, descontrolada, vitimista, quem é que suporta estar junto com uma mulher vitimista? Ai, meu Deus, tudo é meu. Ou uma mulher controladora. Quem manda aqui sou eu. Então, ela está numa energia completamente que não é dela. E quem é que suporta estar junto com uma mulher que está completamente transtornada, histérica, estressada, perde a estribeira por qualquer coisa? Às vezes nós precisamos entender. Foram muitas das vezes aquilo que ainda reverbera dentro de nós e nos mina os nossos relacionamentos, Paula. É doloroso nós ouvirmos isso, mas é o caminho, porque quando eu começo a entender assim, eu estava na minha infância, ouvi palavras totalmente negativas e hoje eu quero ir para a vida e sinto que a minha vida está travada. Quantas vezes nós já dissemos, nossa, eu faço tanto, mas parece que a minha vida está travada. Eu não tenho dúvida. Que a terapia, ele é o melhor caminho. Por que eu digo que a terapia é o melhor caminho? Porque a terapia ela não vai te tratar o teu lado espiritual, o teu mental e o teu emocional. A terapia ela limpa esses campos todos. A terapia ela faz com que tu voltes os olhos para ti. Se tu tens uma baixa autoestima, a terapia vai te fazer entender. Eu já fui uma mulher que tive baixa autoestima. Então, se eu tenho baixa autoestima, a terapia vai me fazer voltar os olhos para mim. Em que lugar da minha vida, da minha infância ou da minha adolescência eu deixei de me amar? Vai lá, regressa, faz uma regressão. Vai buscar aquela memória. E quando eu conecto com aquela memória, ainda que doa, ainda há bocado estava a falar com uma amiga que nem todos estão prontas, nem todas as mulheres estão prontas para fazer uma transgressão, uma mudança, uma reprogramação. Porque quando eu permito reprogramar, ela dói, ela custa. Eu tenho que pagar um preço para isso. E o que nem todos estão prontos nem preparados emocionalmente para pagar esse preço. Então, quando eu vou conectar com aquela dor, automaticamente, quando eu olho para ela, dói. Porque realmente eu percebo de que eu fiz o caminho todo com aquela dor. Ela é tão familiar para mim que eu me acostumei com ela. Sabes, uma das maiores doenças emocionais que tem travado a nossa sociedade é aquela que torna muito familiar para nós. Que nós achamos até que não faz mal. É como aquele agressor ou aquele que rapta a mulher e põe a mulher num esconderijo preso.
E porque a mulher ficou uma semana, 15 dias debaixo daquela opressão, a mulher começa a ficar familiar ao seu próprio agressor. Por quê? Porque no momento ali, na bagunça, na perda emocional dela, a única pessoa que ela conseguiu ver e projetar como um salva-vida, ainda que ele seja o seu próprio agressor, era ele. Então nós já vimos várias histórias de mulheres que foram raptadas e por um tempo ficaram tão amigos dos seus agressores. Por quê? Porque a mente foi programar uma crença negativa nela, de tanto impacto emocional que ela teve, que abriu o bloco e ela só via aquela pessoa como aquela sobrevivência dela. E por isso, muitas das vezes, aquela crença, aquele comportamento negativo, aquela postura errada que nós temos, ela está tão familiar em nós, ela está tão enraizada em nós que está muito familiar. E muitas das vezes nós não conseguimos detectar que a doença está ali. Então, se alguém agora, eu como terapeuta ou várias outras terapeutas, diz assim, olha, tu tens esse tipo de comportamento. Eu não. Por exemplo, cura do relacionamento com a mãe. Muitas mulheres têm consciência de que há um ferimento no vínculo relacionamento com a mãe. Mas aonde? Aonde é que eu estou ferida com a minha mãe se eu lido bem com a minha mãe? É simples. Como é que tu lidas com as tuas finanças? Como é que está a tua vida financeira? Porque da mãe é o quê? A nutrição. A nutrição para quê? Para ir para a vida. Então, quando a minha nutrição com esse vínculo financeiro está travado, é porque eu tenho alguma coisa para resolver com a minha mãe. Porque da minha mãe é a confiança e a nutrição. E para eu sentir confiante que eu sou merecedora de algo a mais na vida, eu preciso estar muito bem resolvida emocionalmente dentro de mim. E se eu não estiver muito bem resolvida emocionalmente dentro de mim, eu não tenho confiança suficiente para seguir um caminho ou para dar um passo a mais de ousadia, porque eu não confio em mim, porque dentro de mim há uma sequela, há uma trava, há uma limitação, há uma falta de confiança, há uma falta de credibilidade, falta de merecimento. Por quê? Porque houve um vínculo do relacionamento com a mãe que foi distorcido e eu não tratei. Aquilo ficou tão normal em mim, tá tudo bem? Eu vou para a vida, eu faço a minha vida, eu trabalho, eu namoro, eu conduzo, eu faço uma vida normal como todos fazem. Mas depois quando é para dar aquele passo muito importante na minha vida, eu não consigo. Por quê? Se eu estou bem, se as coisas até estão a correr bem, mas depois quando é para dar um passo muito importante, quando é para um passo de ousadia, parece que eu estou travada, parece que as coisas não... Abandono e rejeição. Sem dúvida. Sem dúvida, Paula, ela é coach, já percebi. Sem dúvida. Então, isso tudo é para nós prestarmos atenção, porque o nosso corpo é o nosso melhor terapeuta. O nosso corpo, ela constantemente nos diz o que nos trava de tomar aquela decisão é a nossa emoção. Porque as maiorias das decisões que nós tomamos, ela tem que conectar com o mental e o emocional. E se nós temos lá uma programação, a programação é o quê? Um registro. A ciência diz programação, mas numa linguagem mais simples disse o quê? As memórias, as lembranças. A lembrança que eu tenho lá é de alguém que me disse assim, olha, tu não vais dar em nada. Eu me lembro quando eu era miúda, eu fazia matemática com meu irmão era fera em matemática. Ainda hoje meu irmão é super inteligente. E eu não era boa em matemática, mas eu era boa em línguas. Olha só a crença. Eu era muito boa em línguas, português, filosofia. Aliás, eu ainda amo. Mas na altura dava muito ênfase à matemática. Coisa que eu não dominava. Então me punham na tabuada com meu irmão ganhava de mim 0-0, 0-10, ou melhor dizendo. Então o que eu ouvia? Burra. Eu não sabia matemática, eu era burra.
Ainda que eu era boa em línguas, português, filosofia, ciências naturais, eu continuava a ser burra porque eu não sabia matemática. Isso era uma crença. Porque não exatamente hoje eu vim entender que não exatamente eu precisava ser boa em matemática. Se as minhas capacidades estavam puxadas para a ciência, para a língua, era aquilo que a minha aptidão dava. Mas a minha mãe, a minha família não entendeu isso. Por quê? Porque não havia essa compreensão. Então, automaticamente, o que? O meu irmão sabia mais do que eu era burra, não sabia nada. Então, isso começou a minar a minha autoestima. Eu falei há pouco que eu fui uma mulher, ainda hoje é um trabalho que eu faço em mim. Hoje já tenho muito mais consciência daquilo que eu sou e daquilo que eu quero. Mas por muito tempo isso minou a minha vida. Essa baixa autoestima de como é que eu lido com a vida, como é que eu lido com as minhas emoções, como é que eu lido com os outros. Então eu tentava sempre evidenciar na força. Por que eu tentava sempre evidenciar na força? Porque era a única estratégia para eu blindar para os outros não me magoarem. Olha só a crença. Como eu não sabia lidar com as minhas emoções e eu tinha medo que o outro entrasse e fizesse do meu terreno baldio, eu usava a força. Para quê? Para me proteger contra alguém que pudesse me magoar. Porque pelo menos na força eu empurrava, ninguém vinha. Só que me magoavam na mesma. Eu às vezes me magoava com a própria força que eu usava. Para me defender, me magoava a mim. Por quê? Porque eu não conseguia nunca. Estás a ver aquela mulher que ela quer ter um relacionamento saudável, mas ela não está pronta para se abrir para o relacionamento. Ela doa, mas doa sempre com um passo atrás, com aquela desconfiança, com aquele medo, com aquela insegurança. E o que é que faz com que o relacionamento entre no esgotamento? Aquela pessoa não está 100% dentro do relacionamento. Aquela pessoa nunca se doou, nunca entregou a 100% no relacionamento. E há relacionamento que dá para sustentar com uma pessoa que só entrega 50% e quer receber 100% do outro. Porque é a comunicação energética, é o campo. O outro vai perceber que tu não estás lá 100%. O outro vai perceber quando tu nunca consegues doar por inteira. Que há sempre coisas em ti que tu tentas fechar por causa do medo, da insegurança, do vazio. Porque tu ainda não trabalhaste essa voz, essa comunicação interna. Porque aquela voz é aquela comunicação interna que foi programada, aquela voz negativa, tu não das conta, tu não és capaz, tu és insegura. Então, automaticamente, quando eu vou entrar no relacionamento com o outro, o que é que eu faço? Eu vou dar só metade, porque é inconsciente, não é uma conversa que eu faço assim. Não, eu vou fazer isso. Não, eu quero ser feliz. Porque toda mulher, quando ela entra no relacionamento, ela entra para ser feliz. Ela entra para dar bem com o outro. Mas só que emocionalmente ela não está pronta nem preparada psicologicamente. Por quê? Porque ela não trabalhou as suas comunicações internas. Ela não tratou a sua autoestima. Porque quando eu entro dentro do relacionamento com alguém, se eu não cuidar das minhas emoções, automaticamente eu tenho traumas, eu tenho medo, eu estou insegura, eu estou completamente desequilibrada com as minhas emoções. Mas não me aparenta. Aparenta uma mulher bem resolvida, muito bem vestida, muito arrumada. E quando eu estou dentro do relacionamento, quando acaba a paixão, eu começo a mostrar a minha verdadeira faceta, quem eu sou. Eu sou essa mulher aqui, com baixa autoestima, porque eu não cuidei das minhas emoções, porque eu não tratei de mim como indivíduo. E automaticamente, aquela relação vai ficar muito minada por falta do equilíbrio feminino dentro da relação. Eu só estou a falar da mulher. Também há o caso do homem. Então aquela mulher está completamente descompensada. Um marido sai, ela fica insegura. Não atende o telefone, ela está insegura. Então automaticamente no campo dela há uma insegurança. Que não há culpa do outro. O outro não transparece isso para ela. Ela é que sente isso com as suas emoções, porque alguém já traiu ela. Na infância, imagina, um abandono ou uma rejeição. E pelo fato dela ter um bloco de rejeição, ela não consegue estar preparada para a vida se ela não blindar, se ela não cuidar, se ela não for cuidar dessas emoções todas que estão dentro dela a reverberar.
Então, tudo isso tem a ver com a comunicação interna. Qual é a minha comunicação interna? O que é comunicação interna? Como é que a tua voz comunica contigo? Ela constantemente te diz que tu és incapaz? Constantemente ela te diz que tu não vais conseguir? Constantemente ela vai dizer assim, olha, sempre alguém nunca foi fiel contigo. E não vai ser nesse relacionamento que alguém vai ser. Então, há uma insegurança dentro de ti que vais achar sempre que o outro nunca vai ser fiel a ti. Então, automaticamente, o que é que tu estás a projetar na tua vida? Porque nossa mente, ela é co-criadora da nossa realidade. Vai fazer com que o outro ou te abandone, ou te traia, ou te faça alguma coisa para esse relacionamento acabar. Não é ele o culpado, é eu que abri o bloco do medo. E automaticamente eu projetei isso para minha vida. E eu trouxe isso, trouxe essa dor outra vez. Por quê? Porque aquela dor estava a bater a minha porta para dizer assim, tá na hora de tu abrir esse bloco para te curar. Porque enquanto tu não curares esse bloco, tu não vais conseguir ser feliz. Porque aquele bloco é um bloco de dor. É um bloco de mágoa, de insegurança que está aqui dentro. De um vazio interno. De uma sensação de que contigo nunca vai dar certo. Parece que as coisas começam a dar certo, depois parece que desmorona todo. Parece que o outro nunca vai ser fiel a ti, porque tu tiveste um bloco de abandono. Alguém te abandonou lá, na tua infância, o registro que tu tens é de lá. Então, quando eu quero vir para a vida como mulher, eu tenho que observar como é que eu estou emocionalmente, como é que é a minha voz interna. Porque o relacionamento na vida é a forma como eu estou a relacionar comigo. É a forma como eu me estou a posicionar para que o outro olhe para mim. E é a forma como eu estou aberta para que o outro me dê algo. Então é simples, mas se o outro me trata mal, se o outro não me dá nada, se eu não tenho o benefício, o resultado financeiro que eu quero, nossa, peraí, o que eu tenho para cuidar em mim? O que eu tenho para tratar em mim que está errado? É tudo sobre nós. É tudo sobre a comunicação interna. É tudo sobre as nossas dores. Porque quem dá a frequência energética para o comando, para o universo, somos nós. Se nós não estamos a reverberar na nossa vida aquilo que nós queremos, nós precisamos olhar para nós. Eu cada vez mais aprendo mais a olhar mais para mim quando uma coisa dá errada na minha vida. Porque eu quero observar o que eu estou a fazer de errado. Qual é a emoção que ainda me trava. Às vezes até fico um bocado, assim, eu digo, um bocado muito firme, muito atenta até demais nessas coisas. Porque eu quero observar, será que o erro não está em mim? Porque eu não quero culpar os outros, porque no fundo, o outro nunca é culpado. Então eu preciso parar de ser muito cética, porque uma mulher muito controladora, por que ela está muito controladora? Do que ela está a defender? De quem ela está a defender? Por que ela se defende tanto? Por que ela está ferida no seu feminino? Ela completamente, uma mulher muito controladora, quer controlar tudo, domar tudo, ela tem o feminino ferido. E ela não sabe e nem entende o que é isso. Por quê? Porque para ela a vida toda foi assim. Então são comportamentos naturais nela que estão a gerar dor, mágoa. E ela nem consegue entender isso porque já está tão familiar nela esse tipo de comportamento. A falta de merecimento é tão normal nela. Quando as coisas dão errado, ela, às vezes até há uma coisa que diz assim, eu sabia, é sempre assim comigo. É natural, ela vai dormir com uma coisa e depois passa e depois amanhã volta a tentar. É sempre assim comigo. Então é aquela sensação de que parece que contigo nunca dá certo. E tu começas a te habituar, parece que começas a programar, a dizer, eu já sabia, comigo é sempre assim. E nós precisamos olhar para o nosso campo de dor. Nós precisamos começar a trabalhar as nossas emoções. Porque o que tem feito com que mulheres ficam travadas, o que tem feito com que as mulheres ficam muito fechadas, doídas, mulheres estão a ficar cada vez doente emocional e depois passa por culpa física, é claro. Por quê? Por causa dessas dores, por causa dessas emoções mal geridas, por causa dessa comunicação toda errada,
Por causa dessa coisa conflituosa, parece que não há uma paz dentro de ti, parece que há uma guerra. Parece que tu queres brigar com Deus e o mundo. E quando normalmente levantas de manhã, não estás bem. Está tudo bem comigo, a minha casa está bem, não me falta nada, mas emocionalmente não estou bem. Porque logo ao acordar, a tua voz interna minou logo as tuas emoções. E tu não entendes por que daquele vazio. Aquele vazio é de vários momentos que foram registrados e que estão guardados dentro de ti que tu ainda não aprendeste a lidar com elas. E nem nunca vais aprender até tratá-las. Não é à toa, não é do nada. Não é por nada que acontece que uma pessoa está bem, mas já tem uma sensação de que não está bem. Ela está emocionalmente fragilizada, está sensível. E ela nem entende por quê. Às vezes dói na alma. Por que eu estou tão triste? Mas sabes por quê? Porque várias coisas que foram passando normais, mais um normal, mais um nada. E esses nadas todos transformaram dentro de ti uma lacuna. Estão a reverberar na tua emoção. Estão a bater a porta, porque as nossas emoções, ela comunica conosco para dizer assim, olha, tu estás doente, porque o nosso corpo, ele é o nosso melhor terapeuta. O nosso corpo, ela nos comunica todos os dias. Quando sentes uma dor de cabeça, não vai tomar uma medicação. Questiona por que eu estou com dor de cabeça. O que é que se passa comigo que eu estou com dor de cabeça? Porque o comprimido que tu vais tomar pode até resolucionar a dor e a causa e o motivo. Será que o comprimido também pode anestesiar essa dor que faz com que a tua cabeça doia? Será que a tua coluna quando dói, quando tu vais para o médico, ai, minha coluna dói. A coluna é a força que não estás a ter para ir para a vida. Eu estudei isso, eu estudei esses corpos humanos dentro da terapia holística. O joelho é a ação que tu não estás a ter para ir para a vida. Toda parte do nosso corpo, quando ela dói, ela está vinculada a uma emoção. Nós somos muito sinergéticos. E cada vez que eu estudo isso, às vezes dá aquela coisa, ah, meu Deus, será? E quando eu olho para tudo que eu estudei, quando eu olho para toda essa informação, eu digo, não, toda essa informação tem muito, é muito rico. As pessoas precisam acessar essa informação sem religiosidade, sem misticismo, sem nada, no prático, na realidade. Se nós não pararmos por observarmos o que é que nós estamos a ser na vida, e qual é a nossa postura, nossa atitude, nosso olhar para nós, esse cuidado que nós precisamos ter conosco, com as pessoas que aproximam, o que é que nos dão? Porque aquelas pessoas também, elas trazem um sinal. Qual é o sinal que as pessoas estão a trazer que eu não estou a ver? Por que eu não consigo enxergar? Porque tu estás a deixar tudo passar como se fosse normal. Mas a vida toda, o momento todo, todo instante a vida está a dar sinais. Só que tu não estás a observar porque tu estás a desmerecer. Tu estás a achar normal. Porque a vida toda achaste normal as dores, as mágoas. Já estás tão acostumada com essas dores, com essas mágoas, que para ti torna tudo normal. E não é. E o pior é que se nós não vermos isso, chega uma hora que o que é que acontece? Vamos fazer uma análise. Não é o que eu desejo para ninguém. Mas eu já vi acontecer com pessoas próximas minhas. Vão fazer uma análise e de repente está com câncer. Por que essa pessoa está com câncer? Do nada. Será? Não teve sinais no corpo, físico, emocional? Claro que teve. Mas essa pessoa estava acostumada a viver na pancada, na dor. E não teve coragem de se olhar. Porque é muito doído quando nós temos que assumir que estamos a precisar de ajuda. Porque a vida toda, a vida não nos ensinou a saber pedir ajuda. E ninguém nos ensinou. Olha, quando tu precisares, pede ajuda. Nós não fomos ensinados assim. Então fica desconfortável para nós quando nós percebemos que precisamos de ajuda, pedir ajuda, porque achamos que é humilhação. Só que isso não é humilhação, isso é ser humilde, de mostrar que tu também és humana. Que tu também, muitas das vezes, precisas de alguém que olhe para ti. E às vezes nós estamos num
caos dentro de nós e precisamos só de alguém que nos entenda, que ouça aquilo que passa conosco. Não uma pessoa que eu vou falar, olha, duas amigas doentes a conversar. Ai, amiga, eu tô assim, ai, nossa, tu também sentiste? Nossa, eu também tô assim. Ai, amiga, já viste? Ninguém para ouvir ninguém. Cada um quer desabafar as suas angústias. E é assim que nós estamos nesse mundo. Eu quero terminar essa live para dizer, o teu corpo é o teu melhor terapeuta. Todos os sinais que o teu corpo te dá, tu precisas parar para observar o que é que o teu corpo quer te dizer. Nenhuma doença, nada passa sem antes nos dar sinais. Se nós pararmos para observar mais nós, observar mais as nossas emoções, de certeza absoluta que vamos compreender muita coisa que antes passava despercebido. Aprenda a ter calma, desacelera. E aprenda a ouvir o teu corpo. Aprenda a prestar atenção nas tuas emoções. De certeza que tu vais começar a aprender o quê? A se conhecer mais. A saber quem tu és realmente. E é necessário. Parece que a vida está-nos a bater na porta, dizer assim, tá na hora. Porque senão aí, uma hora eu vou aí com uma receita pior. E tu não vais gostar de saber aquilo que a vida tem para ti. Então, nós estamos convidados aqui a nos curar. A nos libertar das nossas próprias prisões emocionais. E é sobre isso que eu tinha para vos deixar. Eu espero mesmo de coração que essa live trouxe um nível de consciência, porque tudo que eu busco de coração é poder ter um entendimento que eu possa sentar aqui com vocês e fazer com que vocês percam um tempo valioso e rico para vocês. Que saímos daqui com alguém a cutucar-nos, a dizer assim, preciso olhar mais para mim. Preciso aprender a me amar um bocadinho mais. Porque a vida é o agora. Um amanhã eu não tenho, o passado já foi. Então do que adianta se eu não parar para observar quem eu sou? É sobre isso. Um beijo, boa noite e tudo de bom. Paula, é verdade, é mesmo, Paula. E obrigada pela tua comunicação, pela tua partilha aqui. Tiveste sempre aqui a compartilhar. Isso é uma forma de mandar energia. Eu agradeço por esse contato, essa sinergia de mulheres, né? Que possam impulsionar outras mulheres. Gratidão. Gratidão a todas as mulheres que entraram, a Carla, a Rosa, a Renata que está aqui. Gratidão eu, porque de coração todas nós precisamos e que bom, estamos aqui nessa egrégora maravilhosa. Gostei de te conhecer, eu também. Aliás, eu quero te conhecer mais já agora. Um beijo, meu amor. Obrigada. Gratidão pela tua presença. Muito obrigada. Um beijo enorme, tá? Que Deus abençoe a todos nós e que possamos ser mulheres que curam outras mulheres. Porque eu acho que a palavra mais forte que é mulheres curadas curam. Essa é a frase que me impulsiona a ir pra frente. Boa noite, mulheres. Beijo. Obrigada. Beijo.